Oi, gente. Eu gostaria de começar agradecendo a todas as pessoas que têm chegado no meu canal, que têm curtido, comentado. Muito obrigada. E hoje eu queria, na verdade, vai ser mais um bate-papo para contar o que tem acontecido, o que Deus tem feito em minha vida. Bom, eu iniciei o processo de habilitação em 2023, mais ou menos, acho que foi em junho que eu iniciei o processo. Aconteceu uma situação na minha vida que eu falei assim, eu não posso mais ficar dependendo das pessoas. Eu preciso tirar minha carteira, eu preciso de um carro, eu preciso ter essa liberdade, ainda mais com criança, né? E eu falei assim, não, eu vou dar esse passo. E eu fui tirar minha carteira, eu já tinha um dinheirinho, eu consegui pagar minha carteira à vista. E eu fui e dei entrada. Como se fosse realmente assim, simples, sabe? E aí eu comecei, eu tava de greve no meu trabalho, então eu consegui fazer o exame, fazer a parte teórica bem rápido, né? Porque eu tava de greve, tava tranquilo. E foi indo o processo e tal. E aí eu fiz a primeira prova. E a prova prática, né? E eu reprovei. Mas eu falei assim, eu vou deixar de lado. Eu falei, não é pra mim isso. Na minha cabeça, eu desisti, sabe? Eu falei assim, não é pra mim. Eu não vou conseguir. Eu fico muito nervosa. Não dá, não. Aí eu falei assim, vou deixar pra lá. Aí, na verdade, eu percebi que, de novo, eu tava dependendo de outras pessoas. Como eu tava tendo quem me levasse nos lugares, eu deixei de lado. Só que aí o pessoal da minha família ficou, não, você não pode desistir, você tem que fazer, meus amigos também. E aí eu fui lá, paguei novamente, paguei o aluguel do carro, para fazer a prova novamente, a segunda tentativa. Eu fiz a tentativa, eu fiz algumas aulas, como eu tinha ficado um tempo sem fazer, eu fui paguei algumas aulas também, fiz as aulas e fui novamente fazer a prova. No dia anterior eu fiz aula extra e tava tranquila, mas no dia da prova, eu não sei o que que me dava, sabe? Eu ficava muito nervosa, começava a tremer, o coração a acelerar, mesmo tomando remédio, sabe? Não adiantava, eu ficava muito, muito, muito nervosa. E aí, na segunda tentativa, reprovei novamente. E aí, meu processo já estava quase vencendo, mas fui para a terceira tentativa. E, de novo, reprovei. E aí, era junho já de 2024, eu já tinha feito acho que 3 provas e meu processo ia vencer. Aí eu falei assim, vou ter que pagar de novo. Também tava aquele pensamento de desistir mesmo, sabe? Mas, por conta da pandemia, teve alguns processos e o Detran prorrogou todos os processos que estavam vencendo naquele ano até dezembro. Então, eu tinha mais 6 meses aí pra tentar, né? E aí eu falei assim, vou tentar novamente. Paguei novamente, mais algumas aulas, o aluguel do carro, um dinheiro, sabe, que eu fui gastando. E fui pra quarta tentativa. E na quarta tentativa eu tava até calma, sabe? Eu tava calma, eu fui indo, só que um carro me cortou. E aí o avaliador do Detran, ele parou o carro, sabe? Eu ainda fiquei assim, o que que aconteceu? E ele parou e não deu. E eu já tinha tido uma falta leve, porque eu deixei o pé de apoio na embreagem. Então eu já tinha tido uma falta leve e ali eu fui reprovada novamente, na quarta tentativa. E aí, fazendo novas aulas, eu falei assim, não vou desistir não, o processo tem até dezembro, vou tentar mais. E aí eu paguei mais uma, e eu sabia que era a minha última tentativa dentro daquela prorrogação. Se não fosse aquela, já era. E aí, fazendo aula extra, a professora percebeu que eu travava sempre que aparecia uma bicicleta e sempre que alguém me ultrapassava. E aí, conversando com ela, eu contei que, na verdade, em 2016, eu perdi uma sobrinha atropelada, foi atropelada junto com meu irmão, com meu outro sobrinho, no acostamento, no Dia dos Pais. E foi muito triste aquilo tudo, sabe? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho alguns sonhos, né? E naquela semana eu tinha sonhado que eu levava ela pro shopping e eu perdia ela no shopping. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ainda levei ela no shopping naquela semana, porque ela tava pedindo. Como eu tava falando, eu sonhei que eu tinha levado ela no shopping, eu perdi ela no shopping. Eu acabei levando ela realmente no shopping, naquela semana mesmo, porque ela queria. E, e aí aconteceu aquilo, sabe? E aí ela foi atropelada, ela foi pro hospital ainda, fizeram de tudo, sabe? E lá no hospital eu senti uma paz, sabe? Eu tava orando, orando, pedindo a Deus. Eu senti uma paz. E eu vim pra casa, né?
Eu era católica nessa época. E eu cheguei em casa, me ajoelhei aos pés de Nossa Senhora e pedi, com toda a minha fé, que ela intercedesse pela vida da Giovana. E eu deitei e adormeci. Aí passou um pouco tempo, chegaram lá em casa e deram a notícia que ela tinha vindo a óbito. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. E naquele momento eu perdi a minha fé, sabe? O velório dela foi na igreja da minha madrasta, numa igreja evangélica. E aconteceu isso tudo domingo à noite. Ela velou a segunda-feira inteira e o enterro foi na terça. E eu perdi a minha fé, sabe? Eu falava assim, não, todo mundo que eu amava, eu perdi. Eu já tinha perdido a minha mãe, 2 irmãos, e agora ela, daquela forma, sabe? E todas as pessoas foram tiradas, né? Não foi mortes naturais, sabe? Então, assim, eu falava assim, não é possível que tudo isso acontece, mesmo eu indo na igreja, mesmo tendo muita fé. Eu era muito, muito religiosa. Até os meus 19 anos, eu queria ir pro convento. Então, assim, eu fui criada dentro da igreja católica, sabe? E aí eu falava assim, não, nada que eu peço, assim, Deus faz. Deus tira todo mundo de perto de mim. E aí eu perdi minha fé. Eu parei de ir à igreja, eu parei... eu já não tava comungando porque eu tava vivendo em pecado, né? Então, assim, eu tinha parado de comungar até antes disso. E aí, só que aí eu parei, na igreja eu parei de orar, eu sempre orava antes de dormir, eu parei com tudo, tudo, tudo. E eu não percebi que naquele momento que eu parei com tudo, a minha vida desandou. Desandou em todos os aspectos, sabe? O meu relacionamento, no trabalho, eu tava tendo alguns problemas, em casa, em si, eu não conseguia mais focar nas minhas coisas, mas porque eu tinha tirado Deus do centro e eu não percebia isso. E aí foi indo, mas assim, foi nessa conversa com a minha instrutora que eu percebi, também conversei na terapia, que eu percebi que foi Deus de ali, sabe? E aí eu fiz a 5ª tentativa, novamente eu reprovei. E eu falei, não dá. Mas aí todo mundo falando, não, você não vai desistir, você vai pagar de novo, você vai fazer de novo, e você vai conseguir dessa vez. E agora eu entendia também o que tava me travando, sabe? E aí, em janeiro, depois do Ano Novo, que passou as festividades, o Detran prorrogou mais uma vez. E aí, eu tinha até 31 de março para finalizar o meu processo. Assim que saiu a notícia, eu já fui lá, paguei mais uma vez o Duda lá, do Detran, paguei o aluguel do carro e tava só aguardando a autoescola marcar a prova para mim novamente. E aí, nesse tempo, teve um curso na minha igreja, na igreja que eu tô frequentando agora, Mentalidade de Cura. E ali eu me curei, sabe? Foi um dia de imersão e foi realmente muito importante e impactante para minha vida. Eu percebi que exatamente aquele momento ali que eu perdi a minha fé, que eu culpei Deus exatamente pela morte, não aceitei, na verdade, não entendi, e que eu tava vivendo aquele luto ainda, desde 2016, que eu percebi o que estava me travando não só ali, mas em outros aspectos da minha vida, sabe? Principalmente o financeiro, né? Porque eu tava entregando tudo, sabe? Eu não tava devolvendo, eu não tava dizimando, eu não tava nada. Então, assim, a minha vida desandou quando eu deixei Deus de lado. E ali eu exatamente me curei, decidi, na verdade, me curar, porque é uma decisão, né? A gente deixar o que passou para trás é realmente uma decisão. E aí a professora passou alguns dias desse curso, a professora me mandou uma mensagem que minha prova tinha sido marcada para dia 20 de fevereiro. E aí eu não contei pra ninguém, gente, eu não contei pra ninguém, ninguém mesmo sabia, só a minha irmã que sabia, porque como eu trabalho no Rio, eu trabalho em outra cidade, eu precisava ir na autoescola, eu não tinha como ir. Aí eu pedi pra ela ir, que ela trabalha perto, ela foi pra mim, e ela assinou o documento lá pra mim e marcou a prova. Aí isso foi uma semana antes da prova. E aí na segunda-feira eu cheguei, eu não consegui ir no culto na minha igreja no domingo. E aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar e eu costumo chegar muito tarde em Volta Redonda, na minha cidade. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir em alguma igreja. E na segunda-feira tem culto na igreja na Assembleia de Deus, que não é minha igreja, mas eu creio que Deus é um só. E aí eu fui nessa igreja, eu cheguei 6h50, o culto era 7h30. Eu peguei um ônibus, fui pra igreja. E no meio do culto, o pastor começou a falar que
que ele não sabia por quê, mas que Deus estava pedindo para ele falar aquilo. Que no meio da... que quando ele foi tirar a carteira, ele já dirigia e ele foi reprovado, porque ele tinha esquecido de colocar a cabeça para fora. E o instrutor reprovou ele. E ele pensou em desistir, mas que veio uma chama de Deus mostrando que ele deveria fazer novamente e que ele deveria seguir as regras, né? Que tinham regras e elas precisavam ser seguidas e que ele não precisava ter medo, né? E aí ele falou uma passagem que está em Mateus, né? Durante esse momento, ele falou, era Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E essa passagem, e aquele momento que ele falou isso, me pegou muito. E eu senti que era exatamente para mim, né? Que Deus faz maravilhas, faz coisas enormes, coisas grandes, maravilhosas, e eu perdi a minha fé. Um momento da minha vida, esquecendo de tudo que Deus já tinha feito por mim, né? Deus já me livrou da morte, Deus já fez maravilhas na minha vida, e mesmo assim, eu perdi a minha fé, porque Deus não agiu da forma que eu queria, né? Esquecendo que é da forma dele. E aquilo me impactou muito. No final do culto, eu fui até ele, eu falei que eu tava indo para a sexta tentativa para tirar minha carteira. E aí ele mostrou para mim um obreiro da igreja que também passou na quinta tentativa. E ele falou que eu iria passar. Ele me orou, falou que não era para me temer, que Deus estava falando comigo que não era para desistir, que a minha hora tinha chegado. Que era só para esperar, aguardar o momento certo que iria acontecer. E aí eu fiquei a terça, a quarta. Na terça eu fui trabalhar ainda, na quarta era meu dia. Eu simplesmente não fui, meu dia presencial, né? Eu não fui, eu trabalhei de casa. E eu não falei nada pra ninguém. Também, como eu não costumo faltar, assim, sem motivo, sem ir o meu presencial, ou também quando eu vou um outro dia da semana, ninguém me mandou mensagem. E aí eu fiquei, assim, apreensiva também, mas, assim, orando, entregando a Deus, jejuando, sabe? E na quinta eu tomei um calmante, fui fazer a prova. E assim, foi muito estranho, sabe? Todo mundo foi indo, foi indo. A professora perguntou se eu queria ser a primeira, eu falei que não tinha, pra mim não tinha diferença. Todo mundo foi indo, foi indo, foi indo. E aí chegou a minha vez. E eu fiquei bem intensa, sabe? E acho que Deus foi tão bom que tinha um homem e uma mulher. E eu já tinha feito com eles a prova. E ela sentou do meu lado. Só o fato dela sentar do meu lado já me deu mais calma, sabe? E ela foi conversando comigo, foi falando, e foi super calmo, sabe? Ela falou assim, você tá indo pra... Aí eu falei que eu tava fazendo pela sexta vez. Aí ela falou, tenha calma, que você sabe o que você tem que fazer. Eu fiz a baliza tranquila, sabe? Não errei nada. Fui pro percurso, voltei. Teve um momento, assim, que eu tinha que passar por uma outra pista. Ela virou pra mim, ela acho que percebeu que eu tava nervosa, eu tava respirando, fazendo aquele exercício de respiração. Ela falou assim comigo, tenha calma, vai quando você achar que tem que ir, no momento certo. E aí eu fui, aquilo que ela me disse me acalmou tanto, sabe? E eu fui, eu não tive nenhum erro, eu entreguei, eu fiquei tão feliz, sabe? Porque era uma meta pra esse ano, pra minha vida. Em muitos momentos a gente acha que Deus não tá com a gente, sabe? Mas Ele tá com a gente. E até as pessoas que Ele colocou naquele momento, quando era o meu momento mesmo de passar, foram pessoas abençoadas que me acalmaram, sabe? E assim, hoje eu tô muito feliz mesmo. Eu demorei um pouquinho pra falar sobre isso, sabe? Mas assim, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E todas as coisas têm um momento. A gente pode querer ultrapassar, querer fazer do nosso braço, mas Deus que sabe de todas as coisas. E nunca, não desista, gente. Não desista de nada. Qualquer objetivo, qualquer sonho que vocês tiverem, coloquem Deus na frente, que vai acontecer, vai se concretizar. E aconteceu na minha vida, né? E no meu quadrinho de metas estava aqui, né? Tirar a minha habilitação até dia 3 de 25, que era quando vencia meu processo. E eu posso tirar daqui, né? Foi concluído. E antes, né? Vou até riscar que eu consegui em 2 de 25. Pela honra e glória de Deus, né?
E é isso, gente. Mais para vocês não desistirem. Todas as nossas metas a gente vai concluir, vai realizar. E o inimigo de nossas vidas não vai prevalecer. É isso. Fiquem com Deus. Tchauzinho, gente.